Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para gravarmos a nossa aula aí da escola dominical, da sala dos jovens, tá? Hoje o tema da lição é a realidade bíblica do pecado. É um assunto que eu acredito que é corriqueiro, faz parte da do nosso dia a dia, né? Porque o que mais a gente procura evitar, ou pelo menos tenta evitar, é não pecar, é não fazer o que é errado, o que vai contrariar a palavra de Deus. Bom, a gente sabe que isso não é possível, pois existe em nós uma natureza caída, mesmo que ela, a gente admite, mesmo que ela já tenha passado, digamos, aqueles no caso, né, que já aceitaram a Cristo, passado pelo processo da santificação espiritual, passado pelo processo da justificação, mesmo assim ainda essa natureza aguarda, essa natureza que eu falo, a natureza humana, ela aguarda a volta, né? A volta de Cristo, no sentido de, como diz lá em Tessalonicenses, ouvir o som da trombeta, para que possa se, como é que eu poderia dizer, cumprir-se aquilo que está escrito lá no livro que fala que os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Esse assunto, ele, ainda que ele seja corriqueiro, ele é muito problemático. É um assunto que inclusive faz parte dentro da teologia, ele está dentro do grupo da teologia sistemática, tá bom? E é um tema muito delicado mesmo, tem causado muitos desconfortos na mente de algumas pessoas. Talvez por isso a gente vai ter uma variedade de opiniões, tá? Onde cada um dentro da sua cosmovisão vai tentar explicar o que é o pecado. Claro que nem todo mundo usa essa palavra pecado, alguns até desconsideram isso pecado, como a própria lição aqui vai colocar esse assunto. Mas o certo é que existe o pecado. Ainda que alguns tentam negar, alguns tentam talvez dar conceitos diferentes, tentam explicar de forma diferente, mas não tem como a gente não pensar que existe o que é certo, que existe o que é errado. Isso aí é uma coisa que, por mais que o homem tente, ele pode ter a visão que for, a visão que for da vida, mas no final das contas ele acaba tendo que se deparar com esse grande dilema, né, do que nós chamamos de pecado, tá bom? A lição, e é interessante você começar a aula perguntando exatamente para o seu aluno como é que ele vê, né, o que ele entende pelo conceito de pecado, o que ele entende o que é pecado. Vamos ver se de fato a visão desse aluno, tente entender se a visão desse aluno ela é de fato, como é que eu poderia dizer, bíblica, né? Não vá apenas levar nesse dia, o conselho que eu te dou, apenas questões morais, tal. Às vezes o professor pega uma lição como essa e fica atacando demais. Não é o objetivo dessa lição, tá, gente? O objetivo dessa lição, como o próprio tema fala, é mostrar a realidade bíblica, presta atenção, mostrar a realidade bíblica do pecado, tá bom? E o texto bíblico em sala, escolhido para se estudar é Romanos capítulo 3, versículo do 9 ao versículo 18, tá bom? É um texto bastante conhecido, tá bom? É um texto que Paulo vai desconstruir a ideia judaica, porque aqui o livro de Romanos, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele faz esse jogo, né, entre os dois grupos, entre os que são gentios e entre os que são judeus. Gentios porque ele começa lá no capítulo 1, quem já leu Romanos sabe disso, e lá nesse capítulo 1 ele fala dos gentios que são indesculpáveis, ou seja, por mais que eles tentem dizer naquele dia do juízo que nunca ninguém falou de Jesus para eles, ou que eles nunca tiveram até mesmo uma Bíblia na sua linguagem,
o apóstolo Paulo vai dizer que a natureza ela tem manifestado, revelado, na verdade, as coisas visíveis e invisíveis da parte de Deus. Então, Paulo mostra claramente que os gentios não terão como se desculpar diante do juiz no dia que tiverem que prestar conta diante do Senhor. E da mesma forma vem os judeus, que eles se intitulavam-se herdeiros da promessa, filhos de Abraão. Você sabe disso, vocês conhecem bem que os judeus eles tinham muito isso, né, dessa questão de pensar que por serem descendentes de Abraão, eles estavam isentos do pecado do mal. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar isso em toda a sua carta, né, principalmente os primeiros capítulos de Romano, que não há, diante de Deus, não existe essa diferença, tanto judeu como também gentil, como ele fala lá em Romanos capítulo 3, verso 23, e ele usa bem a palavra lá dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto fala assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aquilo que eu acabei de falar, verso 9, ele vai confirmar que não existe diante de Deus nenhum justo, não existe nenhum santo, ninguém perfeito. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Veja que ele começa o argumento mostrando que todos os pecados, seja judeu, seja bárbaros, seja gregos. E aí, a partir desse primeiro argumento, onde ele mostra aqui que todos pecaram, ele começa a descrever como é que cada um tem se comportado, né? Vê que a partir do versículo aqui 12, né? 12 até o versículo 18, o apóstolo Paulo vai fazer aí uma descrição de como essas pessoas, né? Como é que o homem pecador ele se comporta. E seria interessante você levar esse texto para a sala de aula e mostrar que o que Paulo falou aqui, inspirado por Deus, é algo que está presente em nós, tá, gente? É exatamente aqui, porque ninguém pense que é bom, ninguém pense que é certinho porque frequenta a igreja. Lembre-se, mostra para os seus alunos isso. Paulo está falando para uma congregação, que nessa congregação, ela com certeza tem crentes que vieram do judaísmo e tem crentes que vieram da cultura ímpia, né? Então, todas essas duas classes de pessoas estão dentro da igreja. Então, Paulo escreve mostrando, ó, todo mundo aqui é igual, né? Porque o outro é descendente de Abraão, que ele é melhor do que tu que é gentil. E lá na frente ele vai falar sobre a questão da graça, né? Da beleza que é a graça de Deus. E vai também mostrar que o gentil não pode achar também, porque a graça de Deus se manifesta, ele pode abusar dela. Por isso que ele vai... Porque ele lá em Romanos 5:10, se me falha a memória, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E isso lá na frente vai causar um problema, porque tem pessoas que começaram, se não me falha a memória, o capítulo 6 de Romano, começaram a pensar da seguinte maneira: também, se a graça ela superabundou, então eu vou pecando, quanto mais eu peco, mais a graça de Deus ela se manifesta. Então Paulo vai ter que desconstruir esse irmão, para tu ver como um homem ele é pecaminoso, como um homem ele é mau. Diante de uma natureza, de uma doutrina tão bonita e tão bela que é a doutrina da graça, o homem ele consegue ainda, pode você ver, ele consegue deturpar o ensino bíblico da graça de Deus. Ok? O primeiro tópico vai trabalhar o conceito de pecado. E é interessante esse primeiro tópico, muito interessante. Eu vou ler aqui porque os conceitos que ele coloca aqui a gente tem que estar explicando. No segundo parágrafo, ele coloca aqui que é uma corrente filosófica que defende ser o pecado um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outra, né?
Eu não sei se aqui o autor da lição, eu não posso afirmar, mas esse conceito aqui muito se parece com uma teologia que tem, que é a teologia da libertação. A teologia da libertação, professor, grave isso aí na tua cabeça, é uma teologia que ensina o pecado, quando ela trata sobre o tema pecado, ela não defende da mesma forma como nós trabalhamos. Como ele colocou aqui, existe aí a ideia, tá, de que pecado, na verdade, são as injustiças sociais, ou seja, é quando alguém que tem um certo poder oprime aquele que tem menos poder ou não tem nenhum poder. Então o debate gira em torno disso. Inclusive essa galera aí da política, né, progressista, defende muito essas ideias. Você sabe, vocês conhecem muito bem, aonde eles entendem que o que é pecado, na verdade, é o maior pecado que o homem comete, é o pecado de não amar o seu próximo como a si mesmo, como está descrito nas páginas das Sagradas Escrituras. É complicado isso aí, né? Porque, como a gente costuma falar, esse tipo de ideia sobre o que é pecado, eles só usam a Bíblia quando aquele texto, determinado texto bíblico, ele vai favorecer, digamos assim, uma ideologia. E a gente sabe que isso não é pecado, tá bom? Claro que é óbvio que é errado, não é correto, ninguém maltratar o outro, ninguém subjugar o outro, essa não é a vontade de Deus, é claro. Mas isso em si, ou só isso, não pode ser considerado como algo que, como é que eu poderia, reflete, essa é a palavra, reflete o conceito de pecado, tá bom? Aí ele vai continuar falando aqui que outra corrente ensina que ações como a violência e o desajuste sexual não têm uma origem espiritual, e sim material, pois se o homem é fruto de uma evolução, esses elementos são traços característicos dos animais passados geneticamente. Aqui é a ideia do instinto primitivo, tá? É essa teoria aqui, porque de fato vai ter biólogos, né? Vai ter pessoas que trabalham essa ideia de que o homem ele tem um instinto primitivo. Tudo isso com base, como ele fala aqui, no produto da evolução. Vocês sabem que a teoria evolucionista ela vai defender que nós, seres humanos, somos produtos de uma evolução, tá bom? Nós somos uma espécie, aonde a nossa espécie mais forte superou, podemos dizer assim, superou a espécie passada. Olha o que ele está dizendo aqui, que essa questão de violência, de drogas, ou até mesmo dentro da sexualidade, isso não tem nada a ver com pecado. É apenas um reflexo, é isso que ele quer dizer aqui, é apenas um reflexo do nosso homem primitivo, tá? Esse homem primitivo, ao longo da sua evolução, é isso que ele quer falar, ao longo da sua evolução, ele foi entendendo que ele deveria estabelecer alguns comportamentos esses que pudessem fazer com que ele pudesse viver em sociedade, ok? Então, toda vez que um homem ou uma mulher pratica alguma coisa errada, que nós chamamos de pecado, na verdade não tem nada a ver com pecado. O que tem a ver aí é um instinto primitivo que está, aflorando naquela determinada situação. A gente sabe que isso é tudo muito bonito e seria até interessante, tá? Muito interessante se fosse assim, mas a gente sabe que de fato não é assim. E há um debate muito grande sobre isso, porque alguns mesmo acreditam que este homem, esse ser chamado homem, ele pode, como é que eu poderia dizer, controlar esse instinto através da educação. Só que a gente sabe, irmãos, que não é disso que se trata. A Bíblia, quando ela fala do que é pecado, ela não fala sobre isso. A educação, claro, ela é importante, o ensino, é claro, ela é importante, a disciplina é importante, as leis que regulamentam o direito do nosso semelhante são importantes. Nós estamos falando, na verdade, de algo que é nato, que faz parte de uma natureza caída, né, que é a nossa natureza. Continuando aqui, ele fala, para outros pensadores, o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, pois para eles, se Deus não existe, logo a ideia do pecado, que é uma afronta contra esse Deus, também não deveria existir. Então você vê aqui o terceiro conceito aqui
de pecado é a ideia intelectual. E aqui partiremos para a ideia do ateísmo. Né? A gente sabe que o ateu ele vai negar completamente. Eu já falei em aulas passadas, foi na aula, inclusive na aula passada, nós falamos sobre essa questão do ateísmo. Porque para o ateu, gente, não tem céu, não tem inferno. Deus não existe. Como ele fala aqui na lição, e muito bem, tá? Muito simples, muito direto. Bem, se não existe um tal de um Deus que é santo, um Deus moral, então não tem por que a gente ficar, como é que eu poderia dizer, defendendo ou sustentando uma doutrina do que é certo e do que é errado. Agora, o que chama a atenção nessa maluquice toda, cabe a pergunta, né? Como é que eles querem viver em uma sociedade onde não se tem, desculpa, não se tem um parâmetro, né, do que é certo, do que é errado. É muito complicado isso. Porém, irmãos, aqui são só uns dos exemplos, né, que nós temos aí sobre a ideia de pecado. Esse livro aqui, do professor e pastor Luiz Saião, tá, um tema bem legal, o problema do mal. Porque essa questão do pecado, gente, querendo ou não, ela vai mexer com essa questão do mal. E aí vem, claro, aquela pergunta: qual é a origem do mal? Tá bom? Tem um autor, um pai da igreja, aqui ele aqui, Santo Agostinho, esse livrinho aqui, ó. Você que é professor da escola dominical, um dia estiver andando em alguma loja ou conhecer alguém que venda essa coleção que é a chamada coleção da patrística, tá bom? Esse material, ele é um material onde Santo Agostinho ele vai trabalhar, tá legal? Ele vai trabalhar, ou pelo menos tentar explicar um pouco o que é o mal, né? Qual é a origem do mal, porque esse assunto, como diz o Norman Geisler, é um mistério, gente. Isso aí, a origem do mal é um mistério. Nenhum filósofo conseguiu resolver esse problema, nenhum teólogo conseguiu resolver esse problema, nenhum historiador, nenhum psicólogo. Todos nós estamos diante, como eu falei, de um dilema que é muito complicado. Nesse livro, o pastor Luiz Saião, ele é complicado, agora não tem como negar. A questão é essa, não tem como negar, porque a gente está diante dos fatos, né? E os fatos dizem que todo dia tem morte, tem doença, tem desastres naturais, desastres também causados pelo próprio homem, enfim, e a maldade, né? A maldade, como por exemplo a inveja, o adultério, a mentira, o desejo de prejudicar o outro, o desejo de tirar vantagem do outro, do seu próximo. Então, são coisas que, se a gente for analisar, não é legal, não é bom. Então, isso não pode ser considerado como algo divino, como algo bom, algo santo. Só pode ser considerado como pecado, como erro, ou como uma pessoa que queira classificar ou conceituar. Não importa a forma de conceito. O certo é que existe aí, que se diga, algo no mundo onde nós enfrentamos todo santo dia isso. E nós não estamos falando de questões espirituais, tá, gente? Nós estamos falando de coisas bem concretas e bem objetivas. Até mesmo, eu nunca conversei com um ateu sobre isso, mas até mesmo o ateu tem que admitir que existe alguma coisa de errado no mundo. Se ele vai considerar que é pecado ou não, é outros 500. Nesse livro, o pastor Luiz Saião, ele vai trabalhar, ele tem um capítulo aqui que ele vai trabalhar sobre as diversas teodiceias. O que são teodiceias? São, como ele fala aqui, posições onde as civilizações, as culturas tentaram explicar, tá legal? A origem de alguma coisa. Por exemplo, a teodiceia da criação. Você tem, por exemplo, a teodiceia bíblica, onde a Bíblia ela vai explicar como é que o mundo, como é que todas as coisas vieram a surgir. Nesse caso aqui, nós temos a teodiceia acerca do pecado. Então ele vai trazer aqui alguns conceitos. É bem legal esse livro, esse material aqui também, A Origem do Mal, tá legal? Se você comprar para ler, será interessante. Então ele começa trabalhando aqui o primeiro ponto. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas ele vai tentar aqui explicar, trazendo aqui essas informações. Primeiro, a teodiceia do livre-arbítrio. Aqui vai trabalhar muito parecidamente com a ideia do livro de Santo Agostinho, beleza? O livre-arbítrio é a causa do pecado, porque nós sabemos, meus irmãos, que para você pecar, no caso aqui dessa explicação do livre-arbítrio, você tem que tomar primeiro o quê?
uma decisão. O pecado, ele realmente, ele está lá, mas você precisa escolher entre o certo e o errado. É claro que isso aqui não resolve o problema da origem do pecado, mas exalta a questão do livre-arbítrio. É óbvio que isso aqui vai ter buraco, vai ter... é por isso que eu falo, não tem uma teoria assim que a gente possa pegar e bater o martelo. Pá, pô, isso aqui resolve o problema. Mas tem as tentativas de explicação. Então é muito interessante você que é professor, dá uma, quem sabe aí na internet, vai na internet e estuda essa questão. Bota lá, a origem do mal. Né? Você vai ver que vai ter pregações, você vai ver que vai ter vídeos aí, vai ter filósofos, vai ter teólogos. Esse pessoal vai trabalhar essas questões aí para tentar explicar. Aí tem aqui a questão da teodiceia pedagógica, ou seja, tentando explicar o pecado uma visão pedagógica. Essa visão, o objetivo dela é dizer que o pecado, o erro, o mal, enfim, tem um objetivo pedagógico, ou seja, de nos ensinar, tá bom? Nos preparar, porque se a gente for analisar bem, a Bíblia fala que até as coisas ruins que acontecem, por exemplo, Pedro fala isso, né? Lá em 1 Pedro. Se você pegar, Paulo está escrevendo aquela igreja, e aquela igreja, segundo os dados históricos, ela está passando uma grande dificuldade, ela está passando uma grande tribulação, beleza? E aí Pedro fala que tudo aquilo que eles estavam passando, na verdade, é para a edificação deles. Então, se a gente for pegar aqui essa ideia da teodiceia pedagógica, é nisso que o autor aqui está colocando como uma dessas teorias, mostrar que o que acontece de ruim depende muito do ponto de vista de quem está passando, porque essa situação pode ser que ela tenha um valor positivo, no sentido de te ensinar, tá? Te ensinar a alguma coisa para que você possa lá na frente, digamos assim, alçar voos maiores. Tem sentido. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre isso. Só que aí também não resolve o problema do mal. Por que, Silvio, que não resolve? Porque vai ficar sempre aquela pergunta, mas poxa, precisava ter o mal para me provar, né? Precisava ter o mal para que pudesse me ensinar. Não seria mais fácil um Deus bom me ensinar? Então, por isso que eu falo, assim como a primeira do livre-arbítrio fala, essa aqui também, ela não tem muita, digamos assim, 100% de resposta ao problema da origem do mal. Eu vou citar mais uma, que é o problema escatológico. Essa aqui, ela vai trabalhar a ideia de que existe uma recompensa, tá? Tanto uma recompensa para quem faz o certo, como também uma recompensa futura também para quem faz o errado. Então, é uma visão escatológica, ou seja, no final de tudo, quando todas as coisas passarem, tá? Haverá o julgamento. E aí é bom que se diga que a ideia aqui, meus irmãos, é mostrar que nem mesmo a morte está acima da justiça divina. E aí vai ter outras, tá bom? A gente vai ter outras situações aqui, outras teorias, tá legal, que podem tentar explicar, só que eu não vou entrar aqui na questão aqui. Eu só queria, só para fechar o pensamento aqui, nós temos aqui o pensamento do nosso amigo, como é que eu posso dizer o nome dele aqui? Santo Agostinho, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que ele fala aqui. Pensamento bíblico, Agostinho de Hipona, tá aqui. Tá bom? Ele trabalhava, né? Essa questão do mal, a origem do mal, para Santo Agostinho. Deixa eu ver aqui. De três formas, né? Ele falava aqui a questão do mal de três formas. Deixa eu ver, agora me fugindo. Agora eu estava lendo, cara, isso aqui. Agora eu estava lendo esse negócio aqui. Agora me fugiu aqui a informação. Mas ele vai trabalhar, uma coisa que Agostinho vai trabalhar sobre essa questão do mal, ele é dentro de uma visão, digamos assim, dentro da ontologia,
teólogo e filósofo Agostinho, ele trabalhava uma ideia de que para ele o mal ele não existe. Como assim o mal não existe? Tu acabou de dizer que o mal existe. Só que para Agostinho, ele entendia que o mal não existe. Mas em que sentido ele fala isso? Que o mal ele não existe, Silvio? No sentido de ter sido criado. Porque para Agostinho, Deus ele é bom, a natureza de Deus é boa. Então, se a natureza de Deus ela é boa, então não tem como Deus criar o mal. Logo, o mal não tem uma existência criativa, ou seja, ele não foi criado. Mas ele é, na verdade, como ele vai falar nessas palavras, que é muito complicado esse pensamento de Agostinho, mas ele vai dizer que o mal é como se fosse um parasita, que ele se aproveita, ele nunca foi criado, mas ele se aproveita da bondade. Só que para que ele possa se manifestar, ele precisa do que ele coloca aqui no livro daqui, do que? Do livre arbítrio, tá bom? Agora, meus amigos, é bom que se diga assim, para encerrar esse assunto bem aqui sobre a questão dos conceitos extra-bíblicos do mal, né? O mal, ele é um mistério, tá? Ele é algo que a nossa mente finita não consegue compreender na sua totalidade, mas nem por isso existe alguma possibilidade de nós negarmos a sua existência, tá? É bom que se diga isso, porque eu sei que tem muita gente ao longo da história que até surtou tentando entender esse assunto. Aí a lição continua, tá bom? Essa aqui foi, eu sei que demorei um pouco, não sei se eu te ajudei nessa questão. Nem tá na lição, você pode não se prender, eu quero deixar bem claro, você pode pegar, não se prender essa questão da origem do mal, para não complicar muito. Se tu achasse, não, Silvio, eu não vou mexer com isso. Ok, porque o professor, uma dica, gente, professor, ele tem que ser sábio. Ele tem que pensar assim, bem, se eu não vou conseguir mexer com esse tema aqui, então eu não vou trazer para a sala de aula. Porque pode ser que esse assunto você traga e ele venha puxar muito, tá? Ele puxa muito tempo da aula. Então você tem que ser muito inteligente. Se você não vai conseguir trabalhar essa questão do mal, a origem do mal, é melhor que não. Mexa com o tema. Fique só nos conceitos, tá? Esses conceitos aqui que eu comecei, falei bem no início, tá bom? Explique para a turma. Agora, é fato, se você tiver um aluno curioso, um aluno perguntador, é possível que ele faça a pergunta, professor, mas qual é a origem do pecado? Qual é a origem do mal? E aí você vai ter que tentar responder essa pergunta. Eu não vou dizer que você vai responder ou tem a obrigação de responder, porém você vai tentar responder, tá legal? E nós sabemos que o pecado ele começa onde? No céu, como a própria lição aqui fala. Conceito bíblico sobre pecado, gente, a palavra mais usada sobre essa questão de conceito bíblico sobre o pecado é o termo errar o alvo. O alvo do cristão é acertar, acertar a palavra, né? Então, quando você não acerta a palavra é o alvo, tá bom? Você está pecando. E aí, meus queridos, sobre isso, a Bíblia tem várias palavras para definir pecado. Várias. Tá bom? Como por exemplo, você tem aqui a palavra, essa palavra ratá, né? Essa palavra ratá, que significa errar o alvo. Tem a palavra impiedade, tá? Impiedade é pecado também, ou seja, a ideia de impiedade é de alguém que ele é totalmente desprovido da graça de Deus, desprovido da piedade de Deus, e ele tem prazer. Tá? Ele gosta de pecar. Tem a palavra também transgressão, é outro termo também usado para falar sobre pecado na Bíblia. E cada um desses termos ele tem o seu conceito e ele tem o seu contexto de atuação, tá, gente? O que é transgredir, né? Ele fala aqui, inclusive, essa sistemática, que essa palavra ela ocorre 600 vezes no Antigo Testamento. Quase todas as ocorrências têm o sentido de atravessar ou passar por. Olha a ideia de transgressão. Atravessar ou passar por. Ou seja, nesse sentido aqui,
a palavra transgressão, ela tem a ideia de alguém que ele passa por cima da lei do Senhor, ele passa por cima dos mandamentos de Deus, tá? Ou, como também fala aqui, ele atravessa os mandamentos de Deus. Isso pode acontecer de forma deliberada, ou pode também acontecer de forma, como é que eu poderia dizer, não deliberada, ou melhor dizendo, pode acontecer de forma consciente, ou pode também acontecer de forma inconsciente, porque também a pessoa que peca de forma inconsciente, também aos olhos de Deus, também ela vai ser julgada. Como assim, Silvio? Uma pessoa ela pode pecar de forma inconsciente. Quando eu falo isso, eu estou me referindo aos crentes, aos cristãos que já tiveram contato com a palavra, já tiveram contato com Deus, estão frequentando a igreja, são batizados nas águas, enfim, tem um conhecimento bíblico. Então, quando essa pessoa tem um conhecimento bíblico, aí ela não pode cair nesse conto. Mas só que tem crente, mesmo crente dentro da igreja, e aqui é bom você tocar nesse ponto com sua turma. Você que é crente, eu não conheço toda a Bíblia. Então, qual é a obrigação desse crente? É ler a Bíblia. Qual é a obrigação do crente? É estudar a Bíblia, para que ele possa conhecer a palavra de Deus e não cair em erros, ok? Então, o conceito de pecado é real, desobedecer a palavra de Deus, irmão, isso é pecado, tá bom? Tome muito cuidado com esse tópico, muito cuidado, porque pode um assunto tão bom como esse pode cair para o campo dos usos e costumes. Por exemplo, a pessoa pode perguntar em sala de aula: professor, você acha que é pecado jogar bola, é pecado cortar o cabelo, é pecado pintar a unha? Tome cuidado com esse tipo de pergunta. Por que, professor Silvio? Porque não é o objetivo da lição, não é tratar sobre esse assunto. E o pecado, o conceito de pecado na Bíblia, ele é muito mais profundo que essas bobagens. Então você tem que saber como você vai responder. É interessante a gente pontuar, mostrar que a gente faz parte de uma, já aqui respondendo essa pergunta, que a gente faz parte de uma denominação e que a gente deve reparar como é que é o comportamento, como é que é o andar desta igreja, tá? No terceiro e último subitem do primeiro tópico, ele vai falar sobre a origem do pecado. E vocês sabem, onde foi que o pecado começou, gente? No céu. A primeira manifestação do pecado foi no céu. E aí tome cuidado, novamente eu volto a falar, porque isso é um assunto delicado. Por isso que eu falo, não tem como não chegar nessa questão do mal. O professor em sala de aula vai enfrentar talvez a seguinte pergunta: irmão, professor, me diga, como é que pode ter acontecido no céu pecado? O céu não é um lugar de santidade? O céu não é um lugar santo? O céu não é a casa de Deus? Primeira coisa, Deus não tem casa, irmão. Tá? Tudo que se fala por aí que Deus, a casa de Deus no céu, você sabe que isso não é verdade. Deus, ele é infinito. Então, como ser infinito, ele pode se estabelecer aonde ele quiser. E a presença dele, ela está em todos os lugares. Também, por outro lado, pode ser, porque a Bíblia cristã, a Bíblia protestante, e mesmo a Bíblia católica, que tem aqueles 7 livros a mais, elas não explicam, elas não falam, não existe nenhum texto bíblico que fala assim claramente sobre essa questão desse lugar chamado céu. Nós temos na Bíblia falando que o céu é um lugar bonito, que ele é uma promessa para os salvos, etc. Tal. Inclusive tem até aquele texto de Paulo que fala sobre os três, né? Os 3 céus. Lá em Coríntios fala sobre o primeiro, segundo e terceiro céu. Onde alguns dizem que o primeiro céu, ele está se referindo a esse céu que nós olhamos. O segundo céu seria o espaço sideral, o universo, etc. Tal. E o terceiro céu seria o lugar espiritual. Só que na literatura judaica, preste atenção, literatura judaica, eu tenho um livro aqui, deixa eu só... Literatura judaica, por exemplo, nesse livro aqui, ó, os apócrifos da Bíblia, os apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Esse livro aqui,
É uma literatura que não é canônica, ou seja, não é bíblica. Só que nesse livro, por exemplo, tem um livro aqui chamado Primeira Enoque, tá? Então, nesse material, o autor vai falar de mais de um céu. Então, na literatura judaica, alguns livros têm a crença que exista mais de um céu. Se isso for real, se isso for verdade, e não tem como a gente saber se é, porque nós estamos falando de algo espiritual, então pode ser isso aqui. Eu sempre digo isso nas minhas aulas de angelologia, que a gente não saiba exatamente aonde foi que aconteceu a rebelião. Porque no livro de Enoque vai falar de pelo menos 7 céus. Paulo fala de 3 céus. Então a gente não sabe exatamente como é que, aonde foi exatamente o ponto, né, dessa rebelião. Não tem como a gente cravar isso. Então você pode, como professor, preste atenção, você pode levar este conhecimento em sala de aula com muito cuidado, mas pontuando. Olha, mas a Bíblia não fala de 7 céus. Porém, literaturas extra-bíblicas dão a entender que exista mais de um céu, tá bom? Só que nós não podemos cravar, não podemos bater o martelo sobre isso. E aí, você vai trazer informação. Pensa na importância que isso vai ser para a tua sala. Você traz essa informação, tá legal? O aluno, ainda que ele não tenha, como é que eu poderia dizer, uma resposta, né, completa, etc, tal, mas pelo menos ele passa a ter uma informação que talvez ele nunca ouviu falar, tá bom? E aí, se caso você tenha interesse de aprofundar o assunto, aí tu vai ter que estudar, cara. Tu vai ter que pegar, pesquisar, ler, comprar livro, entendeu? E cair, meter a cara no livro, porque realmente esse é um tema bastante polêmico. Então, a origem do pecado é no céu. Depois do céu, o pecado teve também a sua abertura também na terra. Nós chamamos isso na teologia de pecado angelical, que é o pecado que acontece no céu, e o pecado também antropológico, que é o pecado que acontece no paraíso. Eu particularmente não tenho nenhuma dificuldade em entender como o pecado ele surgiu no mundo, porque antes de Adão e Eva caírem, Satanás já havia caído. Então, eu não tenho bronca nem dificuldade com relação a isso, ok? O segundo tópico vai falar sobre as consequências. O primeiro vai tratar sobre o conceito do pecado. Então, o segundo tópico vai trabalhar sobre as consequências. Você sabe que as consequências do pecado são inúmeras. Essa parte aqui é muito mais fácil. Eu creio que você não vai ter dificuldade em tratar esse tema. Porque vai falar sobre a questão do homem, né, que foi criado bom. E a Bíblia fala lá, ele até cita aqui um texto, Eclesiastes 7:19. Deus fez o homem bom. O homem foi criado bom, gente. Bom, bom. Aí você pode discutir isso, por exemplo, quando Deus criou Adão, e depois ele cria Eva, você percebe que esse casal viviam em plena harmonia. O próprio Adão, segundo o texto bíblico, ele vai fazer o quê? Um poema, ele vai ficar muito feliz e tal, etc. Tal. Depois do pecado é que o negócio começa a ficar bagunçado, que é o que o segundo ponto da lição ele vai tratar. Por isso, meus amigos, meu professor querido que está do outro lado aí que me assiste, é que é importante enfatizar o processo da salvação. É por isso que é importante enfatizar por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Porque esse homem, ele foi criado bom, mas o pecado corrompeu essa bondade. O homem perdeu completamente essa natureza boa. Aí vai ter muita discussão, porque esse assunto de domingo, gente, ele vai levantar debates. Eu não sei como é que é a tua turma, não sei como é que é lá, tá legal? Mas eu volto a frisar. Estude e se prepare bem, porque você não sabe como é que esse aluno vai para a sala de aula. Quando eu falo que esse tema é complicado, por quê? Porque o homem ele foi criado bom. E aí existem os debates teológicos em torno disso. Por exemplo, há uma ala teológica que vai dizer que o homem ele perdeu a natureza divina completa. É o que a gente chama na Bíblia de a imagem de Deus. Quando o homem pecou, a imagem de Deus ela foi completamente
perdida na vida desse homem. E há outro debate que vai dizer que não, de fato o pecado ele afetou a natureza de Deus no homem, ou seja, a imagem de Deus, mas ficou fagulhas, né? E você, professor, o que tu acha? Você acha que tem algumas fagulhas, né? O que você acha? Irmãos, eu sei que é muito polêmico isso daí, tá? A base, todos os dois vão puxar, a gente não tem aqui tempo para falar isso, mas aí ambos vão dizer, não, uns vão dizer, não, o homem está completamente morto, né? Esse mesmo aqui, esse tal de Santo Agostinho, ele tem várias fases, várias e várias fases, né? Mas quando ele precisou mostrar que o livre-arbítrio, que o homem não tem livre-arbítrio, tá? Que o homem não tem livre-arbítrio, ele apelou, né? Porque ele teve um debate com um teólogo aí, no passado, chamado, acho que não falo a memória, foi Pelágio, né? Foi Pelágio. Porque ele dizia, Pelágio, que o homem, ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ele dizia que o homem não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Logo, não é que ele não herdou. O que ele dizia é o seguinte, que o pecado de Adão, ele não foi transmitido para a sua raça. Então, quando o homem nasce, de acordo com Pelágio, ele nasceria como uma folha em branco, ou seja, ele nasce sem pecado. E a partir do momento do seu nascimento, ele começa o quê? Nessa folha em branco, ele começa a escrever a história da vida dele. Então, Deus vai julgar ele de acordo com as suas escolhas, de acordo com o livre-arbítrio dele. Se ele escolheu coisa boa, a tendência é que ele seja abençoado. Se ele escolher coisas ruins, a tendência é que ele seja julgado. Só que Santo Agostinho, não nesse livro, tá? Ele vai trabalhar e vai mostrar que não, o homem ele é corrupto. Inclusive, Agostinho é um teólogo que influenciou muito da teologia calvinista, né? Quem estuda, quem é professor, quem é leitor, sabe do que eu estou falando, porque ele vai levantar essa bandeira da doutrina que nós conhecemos como depravação do homem, que o homem é depravado. Mas aí volta aquele debatezinho, tudo isso por causa daquela pergunta que eu fiz. E aí, quando o homem pecou, o pecado, ele corrompeu completamente a natureza divina de Deus na vida do homem, ou esse pecado atingiu este homem e ficou ainda, digamos, algumas fagulhas. Filosoficamente falando, eu acredito que tenha fagulhas, porque mesmo o homem não indo para a igreja, mesmo o homem não tendo aceitado a Cristo, você percebe que esse homem é capaz de produzir uma cultura boa. E tem muita gente, tá legal, que não é cristão de carteirinha ou convicto, mas o seu modus operandi, né, o seu modo de vida, podemos dizer assim, é um modo onde ele se importa com o próximo. Então, é de se discutir, né? E aí, no segundo subtópico, ele vai falar sobre a degradação humana. Você sabe, a raça humana. É interessante você, quem sabe, leva para a sala de aula vários exemplos de como um homem que está envolvido no pecado, cada vez mais a degradação na vida dele é tremenda. Você pode levar em vários sentidos. Essa degradação, gente, ela se dá no campo espiritual, ela se dá no campo psicológico, ela se dá no campo social, ela se dá no campo físico, né? Você vê enfermidades, doenças, você vê no campo psicológico essas doenças, tem tanta doença que está aparecendo, ansiedade, depressão, doenças da alma, né? Que a gente chama doenças da alma. Enfim, e na questão moral, onde quanto mais imoral o ser humano é hoje em dia, mais ele é louvado, mais ele é exaltado, mais ele é glorificado, tá? Porque é como a gente costuma dizer, quanto mais o ser humano ele passa a imagem de ridículo, mais ele é aceito. Quanto mais ele é polêmico, mais ele é aceito dentro da sociedade. Então, seria interessante você levar vários exemplos de degradação humana por causa do pecado, no campo da degradação física,
moral e psicológica. E para fechar, o texto fala sobre a degradação do mundo em que vivemos. Até mesmo a lição aqui, ela vai trabalhar a questão do ambiente. Aqui vai trabalhar um pouco de ecologia. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:22, ele vai falar sobre isso, né? Que o homem, a natureza do homem, tá? Ela é mal. O pecado de Adão, ele atingiu o cosmo. Quando eu falo o cosmo, eu falo todo o planeta Terra. E aí ele vai até falar sobre isso aqui, sobre a questão da dificuldade que o homem tem, por exemplo, de conseguir alimento, a dificuldade que a própria natureza impõe ao homem, a questão do calor, os fenômenos naturais meio que desequilibrados. Tudo isso, consequência do pecado, é o que vai tratar a lição aqui no capítulo 2. Então o capítulo 2 não está tão difícil, tá? É mais você focar nessa questão das consequências. E para fechar, ele fala sobre as consequências para quem comete o pecado. São elas duas. Primeiro, a morte física e a morte espiritual. E aqui nós queremos fazer um adendo, como diz algumas pessoas. Existe solução para a morte física? Para aquele que não crê em Deus, talvez não, mas para quem crê em Deus, existe solução para a morte física. Deus, ele tem poder de ressuscitar o morto, nós cremos que sim. Tem solução para a morte espiritual? Claro que tem. O que ele quer dizer por morte espiritual? 5:12 aqui de Romano. Pelo que? Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Tá? A morte em dois campos, tá, gente? Física e espiritual aqui. Entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Portanto, o pecado é hereditário e a sua universalidade deve-se à corrupção da natureza humana, que é consequência que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva no caso aqui. Então, o que é a morte espiritual? É a herança maldita do pecado que nós herdamos. E aí você pode fazer a seguinte pergunta em sala de aula. Eu estou sempre falando isso aqui, gente. É claro que você pode levar outra dinâmica, desde que esteja dentro do contexto. Então, eu não tenho aqui quadro, eu não tenho como fazer isso, tá? Eu, futuramente, quem sabe a gente pode melhorar mais essa questão aí. Mas pergunte para a sua turma se eles acham que um bebê, um recém-nascido, ele tem pecado. Se ele é pecador. Pergunte para ele o que ele entende sobre isso. Se uma criança de, por exemplo, 2 anos de idade falecer, uma criança bonitinha, um bebê bonitinho, para onde essa criança vai? Se ela ainda não tem ainda uma consciência moral definida, se ela ainda não tem ainda uma consciência do que é certo e do que é errado. Pergunte para ela, por que eu estou pedindo para você fazer isso, meu querido? Porque tem também dentro da teologia, vocês sabem disso, o debate, onde uns vão dizer que uma criança, se ela não for uma criança predestinada para a salvação eterna, não interessa, ela não vai para o céu. E existe o outro lado que diz, não, que a criança, ela nasce em pecado, ela não nega a natureza pecaminosa dessa criança, porém, tá, entende que se ela morrer, ela vai para o céu, visto que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, assim como aquela outra situação que eu coloquei para você sobre a questão da imagem de Deus perdida e as fagulhas, aqui também nós temos um debate. E aí você pode levar essa pergunta para a sala de aula. Só tome cuidado, volto a citar novamente, pontuar isso aqui. Tome cuidado, mas cuidado mesmo com as perguntas que você vai fazer. Antes de você fazer a pergunta, dá uma olhadinha, dá uma estudada, dá uma lida. Se possível, vai lá no YouTube, se não está sentindo confiante, não é pecado, não é errado, tá, gente? Porque a gente precisa ter convicção e certeza do que a gente vai fazer, beleza? E por último, tá legal? E qual é o remédio para a morte espiritual, gente? Não tem outro remédio. O remédio é a palavra de Deus, no caso o evangelho, a pregação do evangelho, tá? E uma vez que o homem ele é
encontrado pela pregação do Evangelho, e ele entrega a sua vida a Cristo por causa da pregação do Evangelho, ele passa a ter uma ressurreição espiritual. E o que é vida espiritual mesmo, gente? A gente sabe que uma pessoa espiritual é alguém que ele tem, como é que eu poderia dizer, comportamento diferente. Ou seja, ele vai ter vontade de orar, ele vai ter vontade de buscar as coisas de Deus, ele vai ter uma aversão. Quem está vivo para Deus, e isso Paulo vai falar também lá em Romanos, tá bom? Quando ele pega ali o capítulo 5, o capítulo 6 de Romano, ele vai trabalhar isso, que ele vai deixar muito bem claro que a pessoa que agora está em Cristo, ele tem uma outra visão, ele tem uma outra perspectiva, porque ele agora tem uma vida com Deus. Quem tem vida com Deus tem comportamento diferente. E por último, a lição vai falar sobre a perdição eterna. Bem, a morte física e a morte espiritual tem jeito, né? É bom que se enfatize isso. Mas a morte eterna que a lição está falando aqui é quando a pessoa ela passa desse mundo, né, dos vivos para o mundo dos mortos, ou seja, passa para a eternidade. E se essa pessoa ela passou para a eternidade sem confessar a Cristo, o que é que vai acontecer com ela de acordo com a Bíblia, né? A Bíblia fala que aqueles que não confessarem a Cristo não podem ser salvos, né? O texto mais conhecido da Bíblia é João 3,16, e ele deixa muito bem claro isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é claro, para que todo aquele que nele crê. Apocalipse fala, bem-aventurado são aqueles que têm parte na primeira o quê? Ressurreição, né? Então, não é na segunda ressurreição. Daniel fala sobre pessoas que foram ressuscitadas, uns para a glória eterna e outros foram ressuscitados para a condenação eterna. Então, é dessa condenação que esse subtópico 2 está falando, que ele chama de perdição eterna. Essa parte aqui, uma vez que uma pessoa chega na perdição eterna, não tem jeito mais. Mas ainda assim vai ter teorias, né? Por exemplo, há uma ala aí, uma igreja, inclusive prega muito, é muito famosa, não vou citar aqui o nome de igreja, mas quem conhece sabe do que eu estou falando, que ensina exatamente o contrário do que eu estou dizendo. Eles dizem que Deus, quando a pessoa chegar lá no dia do juízo final, ele vai aniquilar, ele vai destruir, fazer desaparecer a alma, porque Deus é amor e ele não vai permitir que ninguém fique lá na eternidade sofrendo pelos séculos dos séculos dos séculos. Bem, eu prefiro não apostar nesse negócio e crer naquilo que a Bíblia fala, que Deus ele vai julgar vivos e mortos, grandes e pequenos, tá? Naquele dia. Então cada um vai receber o seu galardão, seja ele para um lado bom ou para o lado negativo. Então é isso, é uma lição muito boa, muito legal. Tome cuidado com as especulações, tome cuidado com as perguntas, vá preparado, estude, tá bom? E como eu falei, a dica que eu dou é essa: se você tem alguma coisa que eu falei aqui, que você vai perceber que você vai chegar lá na hora e não vai dar conta, meu conselho é vá lá no YouTube, hoje tem tanto canais aí bons, perca aí meia hora de relógio, perca aí, até se for necessário, 1 hora de relógio, assista, mas vá para a sala de aula seguro, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus.